está escrito assim: ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vida de Jesus, a vida inteira de Jesus, ela foi devotada à obediência ao Pai. Embora a gente consiga compreender que isso não foi fácil, né? Pois a gente pensa que como era Jesus sendo Deus, né? Foi fácil, mas não foi fácil. Ele foi tentado, o tempo todo ele foi tentado e resistiu. Assim como nós, mortais, estamos aqui, ele sendo eterno, ele resistiu. E porque ele ele sabia que a obediência, ela abre as janelas do céu, ela faz com que os milagres aconteçam. A obediência, e é um tema assim, parece um tema fácil de falar, mas tudo que a gente vai ler, porque a Bíblia, desde o primeiro versículo ao último, ela sempre aponta para a obediência. E quando a gente pensa em obediência, eu estou refletindo muito sobre isso esses tempos, que quando nós falamos, a igreja fala muito em adoração, a igreja levanta sempre essa bandeira do louvor a Deus, da adoração, mas nós temos que entender que a verdadeira adoração, ela é a obediência. Porque aí você fala assim, como você tira essa conclusão? Lá em Gênesis 22, 5, Abraão disse a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Era uma situação muito de conflito, né? Ele tinha que oferecer o filho, e o coração dele era adorador, né? Era obediente ao extremo, né? Eu e o menino temos ido lá e adorado, nós voltaremos. Além da fé, né? A obediência aqui, ela está acima, né? Então aí nós vamos, se você quiser discorrer um pouquinho sobre obediência, para todos os pastores. Amém. É porque o tema, eu esqueci de falar o tema, né? O valor da obediência. Eu vejo a obediência como um fator primordial, né, na vida do cristão, porque até a decadência do ser humano, ela se deu através da desobediência. Todos nós sabemos bem que o homem caiu, né, devido à desobediência, né? Então Deus era grata da obediência do cristão, nós somos cristãos, né? Então é um fator primordial nas nossas vidas, sermos obedientes ao nosso Deus, né, ao Deus que nós servimos. E eu vejo que nos dias de hoje, muito nos chateia a gente que já está com seus 35, 40, 50 anos, porque a gente foi ensinado, né, a ser obediente, não somente a Deus, mas também às pessoas mais velhas, né, as autoridades eclesiásticas, né? E hoje o que a gente mais vê é a desobediência imperando na vida, principalmente dessa geração. Isso nos entristece muito, né? Jovens desobedecendo aos pais, até mesmo que é o cumprimento da palavra, né? Que a palavra de Deus vira fala que nos últimos dias, né, isso haveria de acontecer, mas nos entristece em saber o que tem faltado no meio dessa geração é a obediência. Uma das coisas que mais agrada a Deus é um coração obediente, adorador, igual você disse, né, Ronaldo? A adoração, para obedecer, é adorar a Deus. Então é um fator primordial nas nossas vidas, não somente como cristão, mas para toda a sociedade. Ser obediente, não somente a Deus em primeiro lugar, depois aos mais velhos, às autoridades eclesiásticas, às autoridades que é imposta sobre as nossas vidas. Eu vejo isso como um papel muito importante nas nossas vidas. Amém? Pastor Marcos. Amém. Graça e paz a todos. Irmãos, é um ponto crucial nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos que nada na nossa vida vai fluir, né, pastor, se não tiver obediência. Tem pessoas que sacrificam muito, quanto o Ronaldo discorria o texto ali, o pastor Sandro também falava. Veio meu coração aquele episódio lá de 1 Samuel, se me falha a memória, o capítulo 16, por ali, sobre a chamada de Saul, né?
Samuel disse assim: olha, o Senhor ia estabelecer o teu reino agora para todo sempre, mas por causa de uma atitude, né, de não obedecer ao Senhor, então a gente percebe que a obediência ela excede, o próprio salmista vai falar que ela excede todo o ritual de sacrifícios. Então tem pessoas que às vezes estão sacrificando muitas coisas nas suas vidas, mas talvez por um ponto pequeno, né, missionário, de se sacrificar, mas sem obediência, no final de tudo não vai fluir, Deus não vai receber, porque Deus ele quer obediência. Por isso Samuel falou para ele: olha, melhor é obedecer do que sacrificar, porque não adianta você se desdobrar, entregar muito, mas não ter o resultado que Abraão tinha, né? Abraão ele acreditava, por isso ele fala ali numa visão bem futurística, né? Nós iremos até lá e, havendo adorado, retornaremos, porque tem uma essência ali de obediência, né, que extrapola todo o ritual do sacrifício. Então isso é tremendo. Vamos deixar para ele. Amém. Amém. Eu e o meu esposo Ronaldo, a gente escolheu para esse tema vocês dois pastores, e a gente nunca ouviu falar nada que manchasse a índole do Senhor. Então por isso que nós escolhemos vocês, porque são pastores que foram consagrados no Ministério Boas Novas, e nós louvamos a Deus por ainda existir homens que queiram, né, ser obedientes à palavra, ser obedientes a Deus e pregar a palavra, porque hoje não se prega mais a palavra em algumas igrejas, se prega o que as pessoas querem ouvir. Não pode se pregar o que as pessoas querem ouvir para inflamar seus egos. Tem que pregar a palavra, porque é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai fazer com que as pessoas, as almas, as ovelhas venham, além de serem ovelhas, venham querer trabalhar para o reino. Era isso que a gente estava conversando agora. Então por causa desses valores que nós enxergamos em vocês, que a gente resolveu chamar vocês nesse tema tão complexo, mas tão importante para a vida de um cristão, para a vida de um ser humano, porque a obediência ela é crucial na vida de um ser humano. Amém? Quando a gente fala de obediência, a gente pensa em um comportamento. E quando a gente pensa que ao obedecer ela está ligada a outras coisas, a gente consegue pensar assim, igual a gente olha muito para a geração atual. Aqui é um contexto de um encontro de família, e quando eu compreendi melhor quem é Deus, não que eu não conhecia Deus, eu compreendi Ele melhor quando eu fui pai, e quando os meus filhos começaram a crescer, e eu ter que trabalhar isso, os comportamentos ali, a determinada coisa não está indo para o lado certo, e a palavra de Deus o tempo todo Ele está falando falando conosco, né, o tempo todo sobre isso. Ele está tratando os nossos comportamentos, né? E a gente pensa, é igual o pastor sempre prega aqui, né? Quando espreme, né? Quando espreme, o que vai sair, né? É tremendo, né? Porque se a gente observar, quando você falava, Ronaldo, veio até um versículo que está lá na carta aos Hebreus, que fala sobre exatamente dessa forma de filhos ser obedientes ao Senhor. Aí você citou o contexto família. A gente percebe que normalmente uma família ela começa a sair dos trilhos, podemos usar essa linguagem, a partir do momento que não tem esse respeito mais, não tem esse ajustamento para poder realmente entender o lugar do filho, né, o lugar do pai, o lugar da mãe, porque se inverter os papéis, a gente vai perceber que não vai respeitar, né? E quando não tem respeito, aí vai ter aquele pensamento que é igual, o filho acha que pode falar na mesma altura com o pai, né? O pai acha que pode tratar o filho também de uma forma, pelo seu comportamento, pode tratar ele de uma forma que acaba agredindo, né? Acaba ultrapassando limites,
Então a gente percebe que tem que ter um alinhamento para que, a partir do respeito, seja construído um ambiente de obediência. E muitas famílias estão completamente desajustadas porque não foi trabalhada essa área do respeito, porque a obediência ela vem através disso. Se a gente não se respeitar, né, dentro do lar, dentro da família, aí com certeza vai dar alguma coisa errada assim, vai escapar. E quando se fala de obediência e família, né, que deve ser um fator primordial dentro de um lar, a gente vê que a maior decadência na história da criação, ela se deu nos céus, né? Na criação, quando Deus cria, uma das maiores criaturas, digamos assim, né, que foi Satanás, Lúcifer, né? E ele desobedeceu a Deus, né? E ali houve uma grande decadência, né? Houve uma divisão, houve uma rebelião ali na eternidade. E nós conhecemos, né, sabemos que Satanás ele foi expulso dos céus, né? E o que houve? Deus vai e faz o homem, coloca o homem no jardim do Éden. E colocou o homem para quê? Olha que interessante, Satanás ele desobedece a Deus nos céus, quis ser semelhante ao Altíssimo, é expulso. Deus cria o homem, coloca no lugar perfeito, o Éden. A presença de Deus estava ali na viração do dia. Deus tinha comunhão com o homem, né? Deus permitiu que o homem fosse livre, né? Vivesse mesmo naquela criação, naquela plenitude, permitiu ele ter o livre-arbítrio, né? E ele desobedeceu a Deus mais uma vez. Mas me chamou muita atenção, pastor, que a Bíblia fala que quando Jesus Cristo ele se manifesta, né, para trazer a redenção da humanidade, trazer o homem de volta a Deus, a Bíblia fala que ele foi obediente. Olha que interessante, Satanás ele desobedece nos céus, o homem desobedece no Éden, primeiro Adão. Aí a Bíblia fala do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia fala que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, o maior ensinamento nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, que é obedecer. Eu costumo sempre dizer, né, que o abecedário do cristão não é ABCD, é obedecer. É obedecer. Mas é por isso que Está sendo gravado ali. Isso aqui vai alcançar a vida de muitas pessoas, missionário. Hebreus capítulo de número 12, aí fala aqui no versículo de número 6: porque o Senhor corrige a quem ama e disciplina a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Olha o conceito, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, olha que interessante, né? A correção de Deus é para todos. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais. Ele está trazendo a memória, né, que é o ritual de toda a família, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Então, olha o conceito disso aqui, como que é impactante. Ele está fazendo uma alegoria do retrato da família terrena com o retrato da família celestial. Está dizendo assim, olha, se o Pai Celestial ele açoita e disciplina todo filho que recebe, isso é uma forma, né, de Deus tratar conosco, porque quando a gente vem todo avacalhado, né? A gente vem cheio de mazela, né? Cheio de hábitos errados, formas de pensar, jeitos de agir. E então o autor aqui dos Hebreus está dizendo assim, olha, quando a gente chega, que é recebido nessa família do céu, o Pai ele vai açoitar e vai corrigir, vai disciplinar. E ele faz um contexto dizendo assim, olha, toda disciplina, o texto aqui é grande, não li tudo, mas a proposta dele é mostrar assim, toda disciplina, quando a gente recebe, a gente não filtra bem, a gente não aceita de bom grado, pastor, a gente não entende a princípio, mas ele vai dizer aqui que o aproveitamento dessa disciplina, principalmente a do Pai Celestial, é para a preservação da nossa alma.
é o que molda o nosso caráter. Às vezes a gente vem todo avacalhado, né? Vocês citaram aqui a nossa história, né? O cerne da nossa vida, né, pastor? Nós chegamos aqui, e como que isso é construtivo? Eu me sinto muito honrado aqui essa noite, né? Muito honrado por isso, né? Você está fazendo isso com a gente, porque eu sou apaixonado por essa casa, por essa família Boas Novas, né? E tudo que eu aprendi aqui, eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu sinto honra em falar. Tudo que eu aprendi ao lado do meu pastor Rogério, da família dele e todos os outros pastores, né, que somam aqui no ministério, isso é para engrandecer, né, para louvar o Senhor, porque o mérito não é de homens, não pode ser nunca, jamais. O mérito é do Senhor Jesus. E esse aproveitamento, cada disciplina, cada puxão de orelha que eu tomei, né, o pastor me ajudou, me ensinou, me chamou a atenção, não é por aí, não é por aqui, né? Então, assim, a gente vai vendo que o nosso caráter, Ronaldo, vai sendo moldado a cada dia. Por isso que ele está dizendo, é para a disciplina que perseverais. Não adianta a pessoa pensar assim, eu entrei, fiz parte do reino de Deus agora, da família de Deus, então estou tranquilo. Não, pelo contrário. Ele está dizendo assim, o contexto da perseverança é disciplina, é puxão de orelha, é chamar a atenção, porque o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é obedecer para chegar lá. Amém? Mas é muito válido para nós, né, estarmos aqui com vocês, com os senhores, né? A gente tem esse respeito, né, de chamar o pastor de senhor, o presbítero, o diácono, e a gente tem que ensinar isso para as nossas crianças, para é um respeito, né? Eu fui criada assim, de tomar bênção às pessoas mais velhas, mesmo sem ser nada meu. Meu pai me ensinou isso. E a gente ensina isso para as nossas crianças. A gente tem esse respeito, né, pelas pessoas mais velhas, pelas autoridades, né, que são instituídas por Deus. E é o que eu falei aqui, né? Vocês são frutos do Ministério Boas Novas, né? Eu sei que nenhum dos dois aceitou Jesus aqui, né? Não foi o primeiro passo, não foi aqui na Igreja Boas Novas, no Ministério Boas Novas, mas vocês chegaram aqui e perseveraram e estão perseverando no chamado de cada um, no chamado específico que Deus tem para vocês dois, que é pastorear, que é cuidar das ovelhas, que é cuidar do rebanho, né? E isso a gente tem visto que vocês têm feito, os senhores têm feito com excelência. Eu particularmente, eu posso falar essa palavra particularmente, né, porque eu conheci o pastor Márcio, né, há mais tempo do que a Liliane, o pastor Sandro, eu conheci ele aqui. E nós trabalhávamos, eu lembro que a gente pegava um ônibus junto, né, e o pastor Márcio era 6 horas da manhã, e ele estava, a primeira coisa que ele entrava no ônibus, ele pegava era a Bíblia. Você lembra? Eu não era crente ainda, mas eu ficava observando. Ele entrava sentado na cadeirinha mais alta que tinha assim à esquerda, era 6 horas da manhã, ele pegava o ônibus, né? Aí ele sentava, subia, a primeira coisa que fazia, sentava, depois pegava a Bíblia. Quer dizer, todo mundo que aí confirma um pensamento que eu tenho sobre chamado, todo mundo que ele já é antes de ser, né? Aí você observa aí, o que nos dá embasamento bíblico é Davi, né? Ele já era rei lá no pasto, é forte. Então a gente vai observando os passos de cada pessoa, que ela vai alcançando um determinado, vai alcançando os objetivos na obra de Deus e observa, olha um pouquinho para trás, faz uma retrospectiva e enxerga essas questões. Pastor Santo também não tem como uma pessoa manusear a palavra de Deus da forma que os pastores aqui manuseiam, sem uma pesquisa ali diária, né? Todo dia sentar lá, né? E buscar de Deus aquele algo mais ali dentro da palavra, e ela vai vindo cada vez, não que a palavra renova, né? Mas ela vai vindo cada vez de uma forma diferente e nos dando base para seguir. Aí vamos fazer umas perguntas aqui sobre a jornada. Como os senhores iniciaram na obra de Deus?
Pode ser o senhor, pastor. Você fala uma questão de ministério? De ministério. A questão do ministério, eu até ia falar, né, que geralmente a pessoa que tem um chamado, igual você falou, a pessoa que geralmente é as que não querem ser, né, as que tem mais resistência. A gente, às vezes, tem aquela resistência, mas a chama ela arde nos nossos corações, né, pastor? Mas eu, sinceramente, a minha vontade era ficar quietinho no banco sentado, porque não é nada fácil, né, pastor? Não é brinquedo, não. Eu passei muitas lutas, muitas provações, e sempre Deus sempre levantava profetas, pessoas para falar comigo que Deus tinha algo na minha vida, algo específico, um chamado específico. Eu até acredito que todos nós, quando ingressamos e aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, todos nós temos um chamado específico na nossa vida, mas nós temos que buscar esse chamado com zelo, buscar do Senhor, buscar do alto. Mas chega um momento em que a gente tem que exercer. Eu sei que muitos têm chamado e não exercem. Eu lembro que eu falei com um líder meu que eu tenho que exercer meu ministério, porque se eu não exercer, mesmo eu não querendo, eu sei que um dia eu vou ser cobrado. Como diz Paulo, ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Então houve uma resistência muito grande, mas a chama ela sempre ardeu no meu coração. E Deus, eu já contei aqui o testemunho, que meu pai era presbítero, e antes dele partir, ele falou com a minha esposa que Deus estava chamando ele, mas que eu continuaria o ministério dele. Meu pai era um homem que não teve oportunidade de estudar, mal sabia escrever o nome dele, mas quando ele abria a boca para falar das coisas espirituais, você via que ele tinha vida com Deus, ele tinha intimidade com Deus. O pastor nosso, amigo nosso, uma vez ele falou comigo: seu pai tem a chave dos céus, porque quando ele orava, o céu se abria. E ele falou: meu filho vai continuar no ministério, ele vai além de onde que eu fui. Além como? Que muitas das vezes ele não teve as mesmas oportunidades que eu tenho hoje, mas quando eu olho para a vida espiritual que ele tinha com Deus, mesmo não sabendo ler, mesmo sendo uma pessoa que não tinha cultura, não teve oportunidade, a vida, a intimidade que ele tinha com Deus, penso eu ainda que eu estou longe ainda de chegar onde que ele chegou, porque ele era íntimo de Deus, era amigo de Deus, mas o chamado ele arde nos nossos corações e é uma resistência. Mas chega um momento que a gente, como foi com Jacó, a Bíblia fala que Jacó ele lutou com Deus, ou seja, ele estava perseverando com Deus. Na verdade, ele perseverou com Deus até o amanhecer do dia, que ele sabia que Deus tinha um chamado, algo específico na vida dele, e assim é conosco. Chega um momento em que não tem jeito, eu tenho que exercer o meu chamado. E foi mais ou menos assim. Bom, é uma longa história. Meu Deus do céu, Jesus amado. Às vezes, eu comento muito isso lá embaixo no Bom Jesus, na congregação do Bom Jesus, falando esse processo, de caminhada, porque eu cheguei aqui diácono, eu vim diácono, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu comecei a servir como no diaconato, que eu vejo que é uma das maiores honras, dentro da igreja, porque a igreja hoje, a igreja no sentido de pessoas, elas querem receber muito, mas servir pouco, e o reino de Deus é o contrário, Jesus falou que o maior é o que serve, então a dinâmica do reino é outra. Então eu cheguei como diácono, fui muito bem recebido, graças a Deus, passou mais ou menos uns 8 meses, o pastor fez o meu casamento, para a glória de Deus, e fui crescendo. E eu sempre falo isso lá no Bom Jesus, que mesmo como diácono aqui, eu já pregava em cultos de terça-feira, até cultos de domingo, o pastor Rogério já me deixou pregar aqui como diácono. E isso é uma coisa que é pouco visto, mas é onde o Ronaldo falou, às vezes quem já tem, já é antes de ser. Por mais que às vezes a gente quer, igual o pastor Santo frisou, a gente quer se esconder, não quer, mas o chamado está ali, está ardendo dentro do coração da gente, não tem como.
Ele pode fugir de todo jeito, mas ele vai te entrelaçar, vai te laçar e vai te trazer para o centro da vontade de Deus. Então aí eu fui crescendo, depois pastor, fui líder de jovens muito tempo, né, como diácono, depois passei para evangelista, graças a Deus, e tive a honra, né, de estar agora sendo consagrado a pastor. E é tão interessante que eu estava orando terça-feira, em casa eu estava orando, às vezes terça-feira à tarde, e o Senhor me deu uma visão, missionário. Eu estava preparando uma mensagem, eu até falei com o pastor, eu não vou para culto nenhum sem preparar a mensagem. Todo culto eu vou com a mensagem. Quando não é uma, é duas mensagens que eu vou preparar, né? Porque não tem como. Colocou a mão no arado, você tem que estar, né? Pelo menos a minha parte eu tenho que fazer. Aí é que o Espírito Santo vai fazer é outra, completamente diferente, né? Mas aí eu estava orando, preparando uma mensagem, estava orando, aí Deus me deu uma visão. E o Espírito Santo falava no meu coração: olha, você precisa testemunhar a trajetória da sua vida, porque algumas pessoas sabem e outras não sabem. Mas por um tempo eu abri empresa, né? Fui abrir uma empresa com meu irmão, fui de sociedade, ser dono de farmácia, e nesse tempo eu fiquei durante 8 anos. 8 anos que foi uma eternidade para a minha vida. Outro dia eu estava testemunhando para minha cunhada lá em casa, e eu falava com ela quantas vezes no início eu subi em cima de uma moto e as lágrimas corriam no meu rosto. Eu passava em frente a uma igreja que estava tendo um culto, dia de terça-feira, ou que eu sabia que o culto estava acontecendo aqui, e as lágrimas corriam no meu rosto. Eu cantava por muitas vezes aquele hino do Ministério Zoe, Acalma Minha Alma, né? E como que eu chorava, pastor, porque eu sabia, não, aqui não é o meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí eu fui com o tempo, aí as coisas vai, sempre vim na igreja só no domingo, e aquilo era muito ruim para mim. Aí teve um dia, missionário, o pastor me ligou, eu estava trabalhando na farmácia, e ele me disse assim: preciso conversar com você, é sério, assim, pode vir, pastor, não tem nada, até brinquei com ele, pode vir, não tem nada a esconder não, pode vir. Mas aí era a conversa sobre a igreja, sobre ir pastorear a igreja do Bom Jesus. Ele foi lá na farmácia, me chamou, conversamos, ele preciso, chegou a sua hora, é você topa? Eu falei assim: eu só preciso conversar com a minha esposa. Eu topo, eu só preciso conversar com ela. Aí quando eu cheguei em casa, conversei com ela, eu falei assim: amor, você decidiu, eu estou contigo. Obediência, né? Nós começamos no tópico 2, foi falar sobre o ajustamento da família, né? A família entendeu o respeito, a obediência, e é onde minha esposa e os meus filhos nunca negligenciaram uma vírgula do que eu escolhi fazer para Deus. Por isso que, graças a Deus, eu tenho sido bem sucedido nessa área, porque onde eu estou, isso é reflexo daquilo que o nosso pastor presidente passa para nós, que a família do pastor você pode ver. Ele nunca, sempre, pelo contrário, sempre abriu mão de estar talvez num patamar até melhor do que está hoje, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E quando eu fui chamado pelo pastor, por Deus, através da vida dele, para ir pastorear a igreja do Bom Jesus, que eu fui conversar com os meus irmãos que são sócios, aí um virou para mim e falou assim: mas você vai fazer isso? O nosso projeto é muito maior do que a igreja tem para te oferecer. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, o meu chamado está acima de qualquer coisa que esteja ao meu redor, qualquer coisa, eu abro mão de qualquer coisa. Por isso eu estou abrindo mão, não totalmente a princípio, conversei com ele, vou arrumar um funcionário para cobrir meio horário, porque eu preciso de tempo. Se eu vou pastorear, eu preciso de tempo, então tem que ter tempo. E aí foi onde começou uma nova história na minha vida. Por isso que eu disse que o Espírito de Deus me falou para me testemunhar isso, porque o pastor foi usado por Deus para reacender algo, que eu tinha na minha vida, porque eu fiquei quase que longos 8 anos parado, aparentemente, mas eu já tinha até passado da minha mente, missionário, acho que esse negócio de pastorear não é para mim não, porque o tempo vai fazendo isso com a gente. Mas quando o pastor foi lá, conversou, é a sua vez, é agora, eu falei assim: eis-me aqui.
Então eu quero ir e graças a Deus tem dado certo. Mas esse é testemunho, né, do pastor Márcio, e durante esses 8 anos, que foram longos, nós participamos disso, e sabemos, já conversamos muito sobre isso, né, pastor? Sobre essa questão do senhor não estar podendo vir na igreja, né, em todos os cultos, só no domingo, e que era difícil, né? Alguns passam, eu passo, já passei por isso, né, de vir na igreja só no domingo por causa de trabalho, e a gente sente, eu me pergunto às vezes, como que tem gente que consegue ficar, se contentar em vir só em um culto na semana. Porque assim, não é que, é porque a gente sente falta. Por exemplo, às vezes acontece a gente faltar um domingo, é uma eternidade. Parece que não teve o fechamento da semana ou o começo da semana, né? Então, durante esses 8 anos, aí a gente volta na questão da obediência, né? O Senhor continuou no propósito, continuou na obediência. Quando pregava aqui e tinha oportunidade, Deus, né, usava o Senhor. Nós, né, que somos mais antes, né, quando a gente chegou aqui, que o Senhor era da nossa cidade, que a gente chegou, que a gente participou muito dessa. Quando a gente vinha para a mocidade, né, e que o Senhor ia pregar nos domingos ou na terça-feira, aí nós, os jovens, né, falava assim: o evangelista Márcio tem a senha, ele tem que passar essa senha para a gente. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Senhor agora: como que o Senhor consegue pregar sem sair da palavra? Porque assim, a gente escuta muitos pastores pregando, mas aí eles se deslizam, vão com testemunho da vida deles, contam um caso, mas o Senhor não. Isso eu observo e tenho observado durante esse tempo que eu escuto o Senhor pregar. O Senhor é só na palavra. Amém. Qual que é esse segredo para se manter assim tão fiel na hora da pregação na palavra? Olha, então vou revelar outro segredo. Vou responder revelando outro segredo. Na verdade, algumas pessoas já até me perguntaram isso, sabe, a dinâmica do jeito que eu prego. E outro dia eu falei assim: olha, eu fiz uma oração há muito tempo, quando estava começando esse ministério da pregação, e eu ainda faço ela. Faz parte da minha oração de todas as vezes que eu vou preparar uma mensagem. Eu falei com Deus assim: Senhor, eu não quero pregar a mesma palavra que todos pregam. Eu quero que o Senhor me dê uma revelação diferenciada. Eu quero que o Senhor me mostre alguma coisa dentro do texto, nas entrelinhas, né, no contexto, para aqueles que estudam, né, no contexto remoto ou imediato, né? Eu quero que o Senhor fale comigo algo que muitos já pregaram, mas ainda não viram, porque a palavra, ela é reveladora, né? É divinamente inspirada, como Paulo disse para Timóteo, né? Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Então é onde eu busco, pautado nessa minha oração, esse pedido que eu fiz para Deus, e Deus sempre tem me dado, e eu estudo muito, né? Agora mais ainda. Eu teve uma parte numa época na minha vida, o Ronaldo fez a parte do ônibus, foi aquela época, e teve uma outra época que logo após eu ter me casado, eu fui trabalhar de vigilante, e eu trabalhava em algumas torres de celular, tinha vigilante que tinha que vigiar as torres de celular, normalmente era no meio do mato, eu ficava lá, ia para lá, ficava 12 horas, não tinha fiscal, não tinha patrão, era só eu e Jesus lá, né? Eu e Jesus, graças a Deus, nunca aconteceu nada de errado, nunca ninguém tentou entrar, Deus me protegeu, me guardou, mas eu tirei um proveito muito grande disso. Teve um dia que eu li o livro do Evangelho de Mateus todinho, em 12 horas. Então eu sempre li muito, sempre procurei, e eu acho que esse é o artifício que faz todo obreiro que quer crescer, alcançar de fato o crescimento. Não adianta você pregar e você ficar, né? Eu sempre falo isso, né? Você ficar falando as mesmas coisas que todos falam, por mais que seja a palavra de Deus, mas a gente tem que buscar realmente essa dinâmica da revelação que o Espírito Santo quer falar com a igreja, né? Quer falar com a igreja naquele exato momento, naquele dia. Então esse é o meu segredo, é pedir para Deus revelar o que há de novo. Quando você estava falando um pouco antes, você falou
da questão do serviço, né? Que ele vai levando a gente para um lado, e o pastor Rogério pegou na terça-feira um trecho, ele falou sobre a rotina. Ele falou sobre a rotina. E a gente entra nessa rotina. Mas quem está atento para as coisas de Deus ele entra nessa rotina, né? E faz com que as coisas mudem, né? Verdade. Mas aí que está uma pergunta. Tem todas essas questões, né? Mas como tu ter um coração obediente nessa hora, né? Tipo assim, a minha vida ela está indo com direção e está apontando que tem que ser aquilo. Deus entra, é por isso que eu admiro muito Abraão, né? Ele poderia ter continuado lá na terra dos pais dele, né? Mas ele ouviu aquela voz e seguiu aquela direção. E como manter esse coração obediente, né, pastor? Como manter? Interessante. O que o Márcio Vira falou, o pastor Márcio, eu achei interessante. Sim. É a questão da leitura. O Vira falou que leu Mateus, quanto tempo, pastor? Em 12 horas. Viagem? Talvez. Benção. Quando eu aceitei Jesus, estava com uns 13 anos de idade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ler a Bíblia. Lembro eu que eu entrava para dentro do quarto e não conseguia parar, igual o pastor Márcio já falou, não conseguia parar. Eu seguia lendo, e ali parecia que você estava voltando no tempo, né? Como é que a palavra de Deus ela é reveladora, e é o que eu não consigo entender hoje, no dia de hoje, a falta de obediência dessa geração, né? A Bíblia fala que para nós conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e para conhecer só através das Escrituras Sagradas, né? Eu acho que na vida de um cristão, o que tem faltado no dia de hoje é o conhecimento, é buscar. Por isso que hoje você vê as igrejas, líderes trazendo palavras de autoajuda. Eu admiro muito também a pregação do pastor Márcio, como se diz, é impecável. Louvado seja Deus, o Senhor, muito usado por Deus mesmo. A gente vai na venda. Teve uma terça-feira que o pastor não estava aqui, o pastor já tinha viajado, e eu convidei ele para pregar aqui na terça-feira. Gente, foi os céus, como dizia minha mãe, foi os céus na terra. Muito usado por Deus, louvado seja Deus, que Deus continue usando. É um dom que tem, um chamado, né? Que também, mas é importante a leitura da palavra, o conhecer a palavra, porque eu falo que um dos momentos da minha vida mais difíceis que eu passei, eu até quando falei isso no estudo bíblico na quinta-feira, o que me ajudou a firmar os caminhos do Senhor, um momento que eu quase me afastei da presença do Senhor, não foi os milagres que eu vi acontecendo, né? Que em toda jornada cristã, vi muitas pessoas sendo curadas, participei de cruzada, né? Para nós não alongarmos mais, né? A gente tinha muito, a gente programou também. Graças a Deus que a gente sempre pensa, né, na obediência, né? E logo depois a gente pensa numa recompensa daquilo. Já repararam? A gente fala com nossos filhos, né? Faz determinada coisa, aí ele fala, o que eu vou ganhar? Eles são espertos desde pequeno, né? O que nós vamos ganhar? Nós vamos no shopping, nós vamos em tal lugar, nós vamos sair, vamos ganhar, isso não vamos tomar sorvete, né? Mas assim, aí eu trago na minha mente que as questões, né, assim, não pensando numa recompensa, né? Mas se a gente pensar que obedecer é muito mais fácil, né? Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 28, eu não sei quantos versículos certos, né? Acho que são 15, que fala de obediência, né? E é muito mais, né? Mais de 50, né? Que fala da 53, que fala de desobediência. Quer dizer, se nós mantivermos os nossos corações, né, direcionados a obedecer, certamente nós vamos trilhar um caminho muito mais fácil. São muitas coisas, né, que Deus aponta ali, né? Os filhos serem entregues a outros, né? Quando você lê assim, você fica até assombrado. Eu falo, melhor obedecer mesmo. Para a gente finalizar, é muita coisa, só abrir um tópico importante aqui. Só dos personagens que se pudesse ser por um dia, qual que vocês gostariam de ser? São muitos, né? Não, tirando Jesus não é que Jesus não pode, né? Aleluia. Irmãos,
Eu sempre falo, às vezes eu falo, e às vezes eu prego muito sobre ele. Se eu pudesse ser por um dia, eu queria ser Moisés. Rapaz, eu até deixando a barra, né? Eu sou apaixonado por Moisés, irmãos, sinceramente. Eu tenho uma, assim, eu fico apaixonado com a forma que Moisés conduziu o seu chamado, sabe? Aquilo que ele fez, não que ele era perfeito, né? Muito pelo contrário, né? A forma de tudo que Deus entregava para ele e ele processava aquilo ali. A própria Bíblia vai dizer que Moisés era o homem, né, mais manso, né, que permeou na terra. Mas a gente vai perceber que aquilo ali era um atributo da própria presença de Deus sobre a vida dele. O Moisés tinha uma conexão extraordinária. Então, se tivesse de pensar assim, ser por um dia um personagem bíblico, e principalmente no tempo dele, né? No tempo dele não era fácil, né? Ter ali aquela responsabilidade, o peso de assumir tudo aquilo que ele fez, que Deus fez através dele. Tanto é que ele relutou bastante, né, acerca disso, mas ele foi uma pessoa, um exemplo, né, e deixou para nós aí um legado extraordinário na palavra de Deus. Então é isso. Moisés, o senhor, pastor? Achei Davi homem segundo meu coração. Davi me chama muita atenção pelo coração adorador que ele tinha para com Deus, e mesmo nas falhas, nos erros, ele era um homem que sempre conhecia que ele era totalmente dependente de Deus. Me chama a atenção quando Deus ele aparece para Salomão e fala com Salomão para fazer um pedido, né? E ele pede sabedoria a Deus. E quando Davi teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus, ele vira falar: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu tempo. Olha o pedido que ele fez a Deus: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor? Então, os passos de Davi, a caminhada, a jornada de Davi me chama muita atenção. E o coração que ele tinha, o coração de adorador, há até um embate de alguns estudiosos, né? E a gente sabe também que antes da manifestação do Senhor Jesus, nunca houve uma expulsão de espíritos malignos. As pessoas eram presas pelos espíritos malignos. Somente Jesus Cristo veio e expulsava os espíritos malignos. Mas no dedilhar da harpa de Davi, aqueles espíritos malignos saíram da vida de Saul. Não que Saul era liberto, mas saía devido à adoração e à presença de Deus, que a Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. E quando ele louvava a Deus, dedilhava, o espírito maligno saía. Ou seja, era um homem que tinha coração, né, segundo a vontade de Deus. Então ele é um homem que, se eu pudesse um dia, né, andar os passos dele, é o que eu queria. Amém. Nós vamos finalizar e pedir ao pastor Márcio para fazer uma oração para a gente. Eu tenho certeza que quem ouviu essa mensagem aqui, né, ou vai ouvir depois, que o Espírito Santo ele possa trabalhar, né, por onde essa palavra chegar. O nosso pedido é esse, né, ao Espírito Santo que ele direcione essa palavra. Assim como ele direcionou nessa noite, né, nós venhamos entender que ele está trabalhando, né? Nós não estamos vendo nada, né? Mas ele está trabalhando. Eu acredito assim, lá na nossa casa, que nós mantenhamos a mesma postura, né, de servir. Eu tenho no meu coração o serviço da gente aqui na igreja, e eu também tenho certeza que vocês também têm esse coração de não abandonar aqui, né? Só se Deus quiser que a gente vá para outro lugar, aí a gente não pode fazer nada. Porque desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei assim: se eu conseguir tirar pelo menos um pouquinho do peso do ombro do pastor, eu vou estar aqui. Que é o que eu desejo, e obedecer, né, o tempo todo, trazer esse coração, porque hoje em dia tem um negócio, né, que todo mundo quer estar à frente de um trabalho, né? Todo mundo quer estar, não, mas e aqui? Aqui que precisa.
Então a gente tem que sempre ter essa obediência para que isso também chegue à nossa casa, né? Para que essa bênção ela continue, chegue, igual nós cantamos no início, né? Que essas bênçãos elas continuem a chegar à nossa vida. Então eu gostaria que você fizesse essa oração para falar antes, Davi. Falar só a questão, né, que o meu esposo falou. Quando a gente visitou a igreja, eu já falei isso várias vezes, eu não vou me cansar de falar, porque foi algo maravilhoso e que eu nunca vou me esquecer, porque muitos não sabem do nosso testemunho, do meu, do Ronaldo, mas a gente, por um tempo, a gente ficou perdido, a gente estava a ponto de separar, e aí eu visitei essa igreja e chamei ele para vir logo depois, em seguida, e a gente veio. Eu lembro que a gente veio e foi muito bem recebido, e por um tempo a gente resistiu, e a gente só vinha nos cultos, ia embora rapidinho para casa, mas quando foi um dia a gente chegou mais cedo no culto, e em casa a gente tinha falado, nós dois tínhamos falado, a gente só visitou a igreja Boas Novas. Vamos visitar outra igreja aqui, né, no bairro? Porque congregar longe é ruim. Eu não aconselho. Você tem que congregar perto da sua casa, porque você vai poder participar de todos os cultos, dos trabalhos da igreja. E aí nesse dia a gente sai mais cedo de casa e sentamos bem ali. E aí a movimentação dos pastores chegando, os obreiros orando. E aí a gente saiu do culto e sentou lá na sorveteria ali. Aí o meu esposo falou assim: você quer saber de uma coisa? Se a gente for visitar, que igreja que a gente vai visitar aqui? Tem a Quadrangular ali e tem uma Batista aqui. Não, vamos ficar nessa igreja mesmo? Vamos ficar na Boas Novas mesmo? Vamos preencher a nossa ficha de membro e vamos ficar na igreja e que seja feita a vontade de Deus. Né? Então, assim, a gente tomou essa decisão, e foi uma decisão hoje, depois de 13 anos, muito acertada. Eu tenho certeza disso, que foi o Senhor que nos direcionou a esse ministério, porque é um ministério sério. Nós estamos aqui, nós fazemos parte dos obreiros, nós somos, estamos aqui servindo, não porque nós somos melhores, mas porque a gente se dispõe a servir, e o servo é isso, se dispor a servir, aonde o Senhor quiser que a gente esteja. Então, assim, e outra parte fundamental que firmou ainda mais foi a gente ter ido no encontro de casais, que foi logo quando a gente chegou aqui na igreja, no sítio. O senhor lembra, pastor? Que a gente foi lá, e eu lembro que a gente foi e eu tinha uma viagem marcada, que a minha mãe estava passando mal e eu tinha que ir lá, passar 3 dias. Eu sou lá do Ceará, então eu ia pegar o avião, ia lá para a casa da minha mãe, porque ela não estava muito bem. Eu ia aproveitar um feriado, foi um feriado de Corpus Christi, numa quinta-feira. E aí, quando a gente saiu lá do encontro de casais, eu lembro disso, eu estava lembrando disso, não sei se o Ronaldo vai lembrar. Quando a gente saiu de lá, que a gente veio andando para casa, ele falou assim: olha, amor, esse ministério é um ministério família. E a gente nunca tinha pensado em ter filhos. A gente não queria ter filhos, na verdade. Ele queria ser pastor no ministério que a gente era, e lá eles não aconselham ter filhos. Então a gente não queria ter filhos. E aí ele falou assim: é um ministério família. Então, assim, eu sinto que a gente pode ter os nossos filhos e eles vão ser instruídos. Vai ter algo para eles fazerem nesse ministério. E isso, olha, há quanto tempo atrás? Há 13 anos atrás. Hoje nós temos a Maria Clara, de 9 anos, e temos o Tiago, de 5 anos. Então foi uma profecia que saiu dos lábios dele, que a gente ia formar uma família. Porque até a gente é casado, quando a gente é casado, a gente fica muito como namorado, né, pastor? Mas quando a gente tem filhos, é que a responsabilidade bate. É que a responsabilidade chega até nós. Então, foi uma profecia que se cumpriu na nossa vida. E eu louvo a Deus, por o Senhor ter nos trazido para cá, porque foi Deus que trouxe a gente para cá. E louvo a Deus e creio e acredito sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
É nisso que a gente tem que firmar a nossa vida, né? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando você está ali no centro da vontade de Deus, as coisas mudam, as coisas acontecem. Amém? Amém. Da glória, né? Deus é bom demais. Eu vou fazer as considerações finais e vou orar. Amém. Queridos, eu agradeço, né, de coração por tudo. Esse momento foi maravilhoso. Acho que abre até um leque para a gente fazer mais, viu? Né? Um momento como esse é não só com a gente, né, mas com o pastor Rogério, né, outras pessoas, pegar também uma família. Muito interessante. Mas dentro do propósito final, eu vejo que a obediência, a verdadeira obediência, ela gera um despertamento. Toda pessoa que é obediente, ele vai passar a chamar a atenção por aquilo que ele obedece, por aquilo que ele faz, né? Então, assim, se a gente se volta para... Você começou com Abraão, da cultura judaica, a gente vai ver que em Israel, eles param 3 vezes ao dia para orar, né? Então, assim, a gente falou aqui também dentro do contexto do tempo, né, do trabalho, como que a gente consegue conciliar isso. Então, a gente vai remontando algumas cenas que a nossa cultura hoje aqui no Brasil, né, essa cultura nossa, ela é o contrário. Você tem que ter mais tempo para você se matar, trabalhar, e menos tempo para Deus, menos tempo para a igreja, né? E aí é onde a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente se perde dentro desse contexto. Então, fica essa ressalva, né, de verdadeira obediência causa despertamento. Se você não está despertando o desejo, né, a vontade do coração de outros por aquilo que você serve e obedece, é porque tem alguma coisa desajustada, né? Precisa ser ajustada. Então, em nome de Jesus, isso é válido para a nossa vida. A gente, todos os dias, a gente tem que deitar e acordar pensando: como que eu posso ser melhor amanhã, né, no serviço, no contexto da igreja? Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, né? Dizer que o pastor Sandro, foi uma honra estar com o senhor nessa roda aqui. A honra é toda nossa. Ronaldo, missionária Liliane, obrigado pelo convite, né? Nós agradecemos. O Senhor é a bênção de Deus na nossa vida, nesse ministério, e nós vamos crescer muito aqui, irmãos. Pode ter certeza disso. Vamos crescer muito, e só não vai crescer quem não quer, né? Porque quem quer, porque o crescimento ele gera, né, muitas coisas na nossa vida. A gente tem que abrir a mente mesmo e partir para cima, né, e buscar novos ares, novas estratégias, né, para que esse crescimento chegue, né, a todos nós, e através sempre da obediência. Vamos orar? Graças a Deus, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite, te agradecer uma vez mais por esse momento que passamos, ó Deus, nesta comunhão, nesse debate tão construtivo para a nossa vida, nesse diálogo aqui entre irmãos. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor possa alcançar cada vida, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que verão, ó Deus, essas ministrações, esses conselhos, essas palavras, ó Deus, de encorajamento, ó Deus, de posicionamento para a vida de famílias, de pessoas que precisam, Senhor, vivenciar tudo isso que falamos aqui, que compartilhamos, porque, ó Deus, nós estamos, ó Deus, num momento a qual é muito delicado, e sabemos que o Senhor precisa de muitas pessoas para que a obra do Senhor continue sendo feita, ó Deus, com total obediência, com total respeito, e assim sendo nós oramos e te agradecemos, ó Deus, por esse ministério, ó Deus, por toda a família Boas Novas, que o Senhor continue usando a cada um, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos hoje e sempre, amém, e graças a Deus, amém.